Pessoal, vamos começar a aula de hoje, um tema super importante. Por que que os alunos estudam tanto e mesmo assim não passam? O que acontece é que muitos alunos estudam, não é falta de dedicação, né? Eu já vi vários alunos, dou os exemplos, né, atuais meus, a gente acaba se envolvendo bastante com exemplos atuais de duas alunas que se dedicaram muito e mesmo assim não passaram no vestibular que elas queriam. E eu sei que elas se dedicaram, acompanhei de perto, eu vi o nível das respostas delas, e mesmo assim não passaram, ficaram numa colocação baixa. Por que que isso acontece, né? Antes de tudo, vou me apresentar novamente. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Durbano, especialista nos vestibulares particulares de medicina aqui do Brasil inteiro. Eu sou aqui de Campinas, aqui em Campinas, São Paulo, tem bastante vestibular nesse sentido que não é fácil passar os vestibulares de medicina particulares. A concorrência é grande no Brasil inteiro. Eu tenho alunos e a concorrência também, né? Em todos os estados de boas faculdades, bons vestibulares e que precisa estudar, né? Não tem aquele mito lá que é só pagar que vai passar, que isso não acontece. E dia após dia, boas faculdades, a concorrência vem aumentando, tá? Então, o que que acontece? Por que que a maioria estuda e acaba não passando? O que que acontece nesse meio do caminho em que pessoas que se dedicam tanto, mesmo assim não conseguem passar? E isso é algo que é comum, obviamente, porque, é claro, a maioria das pessoas não vão passar, mas que precisa, para vocês vestibulandos, precisa ser pensado. Não vai ser falta de estudo, não vai ser falta de esforço, não vai ser falta de bons colégios, não será falta de bons materiais, nem bons professores, nada disso, né? Você pode ter tudo isso. Você pode ter bons colégios, bons professores, bons materiais, pode se esforçar bastante, dedicar muito tempo e mesmo assim não conquistar sua vaga. E tem alguns fatores envolvidos e é isso que a gente vai conversar hoje nessa aula, em que eu vou trazer para vocês diversos raciocínios e pensamentos que vocês devem ter para que isso não aconteça com vocês. Ou se já aconteceu, né? Alguns alunos acaba que a hora que forem ver esse vídeo já tiveram algum insucesso ali em relação a notas de vestibular, né? Em relação a passar no vestibular. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo e já passaram por isso, não conseguiram passar no vestibular, pensem em tudo que foi feito, né? Nisso que eu estou falando, falar, pô, o que o João está falando aconteceu exatamente com isso, comigo. Eu estudo num bom colégio, o meu material é um dos melhores do Brasil, meus professores são bons, segui muito que todo mundo me falou para fazer, por que que eu não passei? E aqui hoje a gente vai tirar a aula inteira para falar sobre isso, para vocês pensarem sobre isso, tá? Eu tenho uma organização que eu vou seguir aqui para mim, e obviamente que eu vou ali ampliando essa discussão para a gente ter um conteúdo importante para que vocês usem isso como pensamento e autorreflexão, seria mais do que pensamento, uma autorreflexão, né, para que vocês melhorem e estudem da forma correta e consigam os seus objetivos, tá? Então, hoje a gente vai tirar a aula para isso, né, vai dedicar a aula para esse raciocínio, tá? Que é algo que eu trabalho muito com os alunos, que é algo que muitos alunos ainda não pensaram, porque vocês são jovens, é a primeira vez que estão se deparando com algum compromisso em relação a notas a longo prazo, né? Geralmente vocês estudam para provas de bimestre, semestre, bimestre, prova mensal, enfim, que ali é em curto prazo de uma matéria e agora a gente tem que pensar totalmente diferente, né? Tem que pensar a longo prazo. Isso é muito diferente. Essa forma de pensar é muito diferente do que pensar para essas provas de colégio, tá bom? Muitas vezes, algo que acaba acontecendo, né, e que o aluno vai percebendo ao longo do ano, é que está estudando muito, se dedicando muito e muitas vezes não evoluindo. Isso acontece, né? E aqui já é uma evolução, tá? O aluno perceber ou ter essa percepção
se está evoluindo ou não. Muitos alunos acabam nem tendo essa percepção. Quando que a gente vai ter essa percepção? Quando a gente se testa, né? Basicamente é isso. Fazendo provas anteriores, que eu falo muito, fazendo simulados direcionados, que eu falo muito. Não adianta vocês que querem fazer um vestibular para uma das particulares concorridas de medicina ficarem fazendo simulados Enem. Não adianta. De forma geral, não façam. Vocês vão perder tempo. Ah, mas eu quero os dois. Então, pensa direitinho qual que é a sua estratégia de estudo para chegar nos dois objetivos. É possível, mas talvez você esteja com pouco foco, né? Foco demais, atirando demais, porque são formas de estudar e objetivos e formas de vocês serem questionados ali. Vocês sabem disso, que o Enem é diferente, é totalmente diferente. Vou dar um exemplo claríssimo aqui, tá? E é a discussão todo ano. O que mais vale diferencial e ponto no Enem é redação e matemática. Matemática do Enem é uma matemática super básica, né? Vocês têm que ter um domínio de uma matemática, principalmente a base, e uma velocidade de fazer as contas muito grande, porque tem muita continha chata, é muita conta, a prova é extensa. E é isso que vai diferenciar e jogar sua nota lá para cima de 900 na matemática. E a redação, se dedicar muito. Se você for estudar muita matemática básica e muita redação numa prova de qualquer outro vestibular, nem só das particulares, gente, vocês não vão passar. Porque o que, que vai pesar para você passar no vestibular de medicina das particulares? Principalmente biologia e química. Algumas provas chegando a 50% da nota final da prova só biologia e química, outras provas 30%, 40% só biologia e química e redação. Maior parte dos vestibulares vale 25%. Redação é muito importante. Então percebam que a lógica é totalmente diferente. Então, alguns alunos conseguem dar foco para tudo, né? Não era o meu caso quando eu tinha a idade de vocês, por conta de tudo que eu vou conversando com vocês, eu era um bom aluno, mas nunca fui, né, principalmente na adolescência, né, não era o aluno mais disciplinado, por exemplo. Era sempre fui um bom aluno, mas, gente, poderia ter sido muito melhor, só que na adolescência tem muita coisa interessante. Tem muita coisa acontecendo na vida de vocês em relação a mais liberdade, em relação a amizades, a namoros, a saídas, né, vocês são mais livres para sair, e isso tá tudo no jogo de vocês aproveitarem essa fase e construírem o futuro de vocês, que é uma fase super importante, né? Vocês têm um momento ali que vocês conseguem ainda estar em casa e construir o futuro de vocês, tá? Daqui a pouco vocês vão ter que trabalhar. E trabalhar e construir futuro. Construir futuro é o quê? Se formar, estudar, ter tempo para tudo isso. Muitas vezes não dá tempo de fazer tudo isso. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar o cuidado em aproveitar, obviamente, a adolescência, final aí da adolescência, enfim, e se dedicar e planejar e saber como que vocês vão construir a vida de vocês, porque isso acontece com, gente, com praticamente todo mundo que eu conheço, né? São anos fundamentais em que você se dedica. Deixa eu passar um barulho aqui que apareceu. São anos fundamentais em que você se dedica e vai colher frutos do resto da vida. Se você não se dedica nessa fase, depois não tem esse tempo, porque tem que trabalhar, vem a vida adulta. Então, se você não se dedica, estuda, se forma bem nesse momento agora em que vocês estão tendo oportunidade de não ter conta para pagar, né? A maioria de vocês, jovens, né? Eu estou aqui pensando mais, é lógico que podem adultos assistirem esse vídeo, mas o meu público, obviamente, vestibulando, são mais jovens, tem adultos que querem fazer medicina também, mas de forma principal aqui, né, eu converso com os jovens e vocês têm tempo, jovens que ainda estão na casa de vocês, dos pais, jovens que não têm tantas responsabilidades, principalmente financeiras ali, então tem que aproveitar todas essas vantagens que vocês têm para construir uma base sólida para o resto da vida de vocês, tá? Isso é muito, muito importante.
Outra coisa que vocês têm que começar a perceber e pensar, né? Então, estudo e não evolui. Estudo, mas não caiu na prova. Tudo isso são questões que acabam desgastando o aluno. Então, mesmo estudando, não vai conseguir o seu objetivo, porque nunca param para pensar, e aqui acho que é o ponto-chave da nossa conversa hoje, nunca param para pensar o que exatamente, né? O que vai cair na prova, todo mundo para pensar, mas o que exatamente vai cair na prova. Vou dar um exemplo da diferença aí agora de pensamento, quando eu fiz o vestibular e agora quando vocês estão fazendo o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, não tinha internet ainda, né? Tava bem no começo, assim, bem mesmo. Nas casas nem tinha, na verdade. Logo depois começou, logo depois já começaram nas casas ter. Na verdade, tinha internet, sim. Tinha internet porque eu passei no vestibular pela internet lá de casa. Tinha já. Porque a gente não usava, era outra época, né? Não tinha o material que a gente tinha hoje na internet, né? Não tinha um professor igual eu aqui, igual tantos outros, acessível para me dar tantas dicas, para me dar fornecer material, para me fornecer apoio. O que a gente recorria? Ao colégio, aos cursinhos e a listas, né? Então eles faziam apostilas com provas anteriores. Era esse o acesso máximo para eu saber o que raios vai exatamente cair na minha prova, tá? Então muitas pessoas estudavam por essas provas, por essas apostilas. Até hoje, pessoal, outro dia conversei com um amigo meu que queria fazer um concurso, mas isso depois de 15 anos, sem ter feito nenhuma prova, nem nada. E por acaso eu fui conversar com ele, e ele falou: putz, João, tava indo na internet comprar uma apostila que eu vi para o concurso tal. Era concurso nível superior. Falei, cara, não se estuda mais assim. Como não estuda mais assim? É um concurso que fizeram, é uma apostila que fizeram específica para o concurso. Falei, não, mudou. Isso daí era quando a gente era jovem, a gente tinha 18 anos, 17. Não funciona mais assim. Agora, né? Agora vamos para o momento atual. Temos formas mais precisas de saber o que cai na prova. Porque antes, quando eu fiz vestibular, tinha poucas essas apostilas, pegava 2, 3 provas ali, fazia um compilado ali de exercícios. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, vocês têm todas as provas anteriores. Vocês têm provas semelhantes, e aqui eu falo muito sobre isso. Vou pegar o grande exemplo, VUNESP. VUNESP é uma banca, né, um grupo que faz provas para vários vestibulares. Por exemplo, Einstein, Santa Casa, a própria Unesp, que é pública, entre outros, né, de Ribeirão Preto, UNAERP. Então, a VUNESP é um grande sistema que faz prova para todos esses vestibulares. Todos eles são iguais? Não, cada faculdade tem uma característica diferente. Mas todos tendo uma base comum, que é a VUNESP, eles se aproximam. Então dá um pouco, né? Tem especificidades maiores aí, mas não vou tratar isso com tanto detalhe hoje. Dá um pouco para eu estudar as provas do Einstein, que tem poucas, porque é mais recente, a prova do Sírio-Libanês, que tem pouco, vendo provas da Santa Casa, por exemplo, tá? Então dá. Antigamente a gente não tinha tanto acesso assim. Além disso, o que eu estou fazendo aqui hoje é exatamente isso também. É exatamente um suporte que também não tinha, exatamente essa diferença, né? Eu poderia ter um professor que falasse ou outro. Aqui, gente, não sou só eu que estou falando esse tipo de conteúdo para vocês. Vários professores, vocês podem pesquisar aí na internet, né? Podem falar coisas parecidas, iguais, até um ponto ou outro, obviamente, pode discordar de mim, mas a gente tem, além de conteúdo, muito mais informação sobre como estudar, né? O que estudar exatamente. Isso é fundamental. Vocês precisam parar um tempo e dedicar para essa reflexão. Para aqueles que ainda não têm, tem que ter essa reflexão, tá? Senão, o que vai acontecer? Vão estudar, estudar, estudar e não vão passar. Vão estudar, estudar, estudar e aquele conteúdo que você estudou não vai cair na prova, tá? Então, só dessas duas questõezinhas aqui que eu estou levantando para vocês, estudar muito e não evoluir para passar,
ou estudar conteúdos que não caem nas provas, isso daqui já vai abrir brecha para bastante coisa que a gente vai conversar hoje, tá? Onde os alunos costumam errar? Então, tá, se você está falando que eu posso estudar e não cair na prova, como é que eu descubro isso? Você está estudando que eu posso passar, como você teve casos, né? Eu tive casos de ótimos alunos e que não conseguiram, e eu estava contando já estava ali no Instagram fazendo o, a postagem com a fotinho deles, tá? Tava certo que eles iam passar, mas não me escutaram. E aqui está um ponto, né? Não me escutaram. Ah, e você é o sabichão? Não sou o sabichão, mas eu sou um pouco mais velho, tenho mais experiência, a gente estuda sobre isso. Outros professores também vão falar a mesma coisa, né? Então, me escutar, né? No sentido de, poxa, vou pensar, porque a forma de estudar para um vestibular, eu aluno, nunca pensei. Ué, será que eu vou sentar lá, sou o primeiro aluno da turma, no sentido de sentar na frente, sou super bonzinho, faço um monte de resumo, isso daí não basta? O que é isso? Então eu vou me matar, porque eu já ocupo o tempo inteiro do meu dia fazendo isso, e também não é isso. Tem muitos alunos que estudam menos tempo e conseguem objetivos maiores. Com certeza vocês têm um aluno aí na turma de vocês, que vocês olham e falam, pô, mas esse cara não estuda. Não é bem assim. Muito provavelmente, ele já entendeu a lógica. Vou pegar a lógica que eu comento com vocês quando vocês estão em sala de aula. Passei uma prova de evolução. Ó, vocês vão fazer prova de evolução. Tá bom? Tá bom. O que cai? Não, no livro tá lá, capítulo 7. 7, 8. Não sei, tá bom? O que alguns alunos fazem e vão perder um tempo? Vão pegar o livro e começar a ler o capítulo 7 e 8 inteiro. Vão tentar fazer resumo. Resumos bonitos, resumos pintados, mudando de cor. E sabe o que vai fazer? Vai levar na cabeça. Não vai conseguir, vai fazer uma péssima prova. Mas, professor, eu me dediquei tanto, tudo mais. Estudou errado. Aí vai ter o outro aluno que fala, opa, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, pum, 2 horas. Nem isso de estudo. Vai lá e tira 9. Você fala, putz, o que aconteceu? Isso aconteceu comigo, com certeza acontece com vocês. O que acontece é que esse aluno entendeu como joga o jogo, entendeu como ganha ponto. O que ganha? Nas minhas aulas, por exemplo, tá? Quando eu aplico uma prova, pessoal, escutem o que eu falar. Então, quando eu estou dando aula, eu falo, ó, isso daqui, tudo que eu falar, na verdade, é importante. Isso daqui vai cair na prova. Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu já deixo claro isso, para os alunos aprenderem a estudar. Não adianta pegar o livro e estudar. Não abram o livro. O que eu passar na aula é o que vai cair. Exatamente. O que eu estou falando aqui é o que eu vou cobrar na prova, tá? Então não adianta nem abrir o livro. Ah, posso só olhar os seus slides? Não, também não é isso. É os slides complementando com o que eu falei, complementando com os exercícios. Então eu ensino os alunos a estudarem. E aí vem no dia da prova, fala, nossa, estudei tanto, fui mal. Eu falei, você estudou o quê? Ah, não, li o livro. Tá errado. Então eu estou ensinando os alunos a estudarem. Muitos de vocês entendem isso muito cedo. Muito cedo. Alguns têm mais facilidade, né? Aqueles que têm facilidade falam, pô, só assisti a aula e fui bem na prova. Por quê? Porque ele teve a facilidade, ele teve a capacidade de entender que o que o professor está falando é o que cai na prova e teve a capacidade de memorizar aquilo que o professor falou. E pronto, aplicou na prova. Às vezes nem estudou, porque ele tem uma capacidade tanto de entender aquilo que o professor está falando na hora. Outros alunos não, né? Eu não tinha essa memória tão grande assim. Então eu precisava pegar o que o professor falava, meio que anotar ali, até é o método de estudo que eu mais gosto ali, estudo na sala de aula, para depois estudar aquilo que ele falou. Então isso precisa ser pensado, tá? Então esse é um erro, né? Estudar, a forma de estudar. Outro erro, por exemplo, estudar como fosse Enem ou um vestibular qualquer. Muitos colégios, né? Eu tô com alunos e falei essa semana com uma aluna que ela falou claramente para mim: o meu colégio é focado no Enem. Ótimo. É um bom colégio? Ela falou: é um ótimo colégio, é um dos melhores daqui da cidade. Ótimo, só que é focado no Enem. Onde você quer passar? Não, quero passar numa pública, numa medicina particular. Então, vamos mudar a estratégia. Tem que mudar a estratégia, porque senão você vai estudando o tempo inteiro como Enem, fazendo redação tipo Enem, matemática tipo Enem,
e não vai conseguir ter sucesso. Ou um vestibular público. E aqui eu vou pegar um ponto importante aqui que eu trabalho exatamente para o meu público. Exatamente para o meu público, tá? Que é quem quer medicina nas particulares. Pô, João, mas qual que é a diferença? Primeiro que as provas são diferentes. Então, se eu quero medicina USP, Unicamp, obviamente é uma prova diferente, um pouco, né, super diferente, como a diferença que é o Enem, de um Einstein, de uma PUC Rio Grande do Sul, tá? Então, são provas diferentes. O peso das notas também são diferentes, então isso tem que estar em jogo também. Às vezes uma matéria vale mais. O VEST, a parte dissertativa tem várias matérias, né? Então você tem que estudar, dar bastante atenção, por exemplo, à geografia, né? Se eu não me engano, agora ainda está assim, tá? Eles vivem mudando. Então precisa prestar atenção nisso. Outra coisa, pessoal, obviamente, USP, Unicamp, por exemplo, né, pegando aqui de São Paulo, são provas extremamente concorridas. Extremamente concorridas. Então, o aluno não precisa saber só tudo bem daquela prova para aquela prova de biologia e química. Ele precisa saber de biologia, de química. Ele não pode perder ponto em matemática, ele não pode perder ponto em história, ele não pode perder ponto em geografia. Os alunos acertam 90% das questões para ir para a segunda fase. É absurdo o nível. Os moleques estão ali num ritmo extremamente alucinante. Óbvio que para quem quer as particulares, baixa um pouquinho esse grau de dificuldade, vocês sabem disso. Baixando esse grau de dificuldade, eu tenho alunos, já tenho alunos, né, que eu ajudei, que passaram, que sabem que, pô, eu não sou tão bom em história e errei algumas questões de história que achei que não fosse passar. Pô, errei uma de biologia que era fácil, mas vacilei, errei. E mesmo assim dá certo, porque o percentual de acertos ali, a concorrência é um pouco menor, né? Então, eu falar para um público que quer uma USP, eu acho que eu vou falar do mesmo jeito, só que eu tenho que passar uma quantidade de conteúdo muito maior. A possibilidade de erro de vocês é baixíssima, né? Não pode errar. Numa faculdade particular, a gente tem uma flexibilização um pouco maior. Mesmo assim, gente, tive alunos que se dedicaram muito, eram bons alunos. Fala, pô, e eu pensei isso. Esse aluno tá passado. E tomou um caminho errado ao longo do ano inteiro. Eu tentei alertar, mas eu não consigo pegar pelo pescoço. Aí é a vida de cada um. Eu falo, se você acha que estou ajudando, ótimo. Se você acha que eu estou ajudando e consegue aplicar, é um outro passo, né? É outra etapa, muito diferente. Que, de novo, no curso eu busco estar próximo de vocês, só que eu não estou próximo fisicamente. Nem com a minha filha eu consigo, e aquela é pequenininha. Eu coloco ela para estudar, e às vezes ela desvia o foco e não faz o que eu falei. Então, aí vem uma parte de vocês que eu tô próximo, mas não consigo pegar no colo. Não tem como pegar no colo, tá? Então, primeiro erro, né? Dessa ordem, né? Já comentei alguns. Estudar como se fosse Enem. Segundo erro, e aí já vai ser mais rápido, dividir as matérias em tempos iguais. Eu acabei de ver um cronograma de estudo individualizado de um grande cursinho online, bom cursinho, mas que fez um cronograma de estudo para o aluno igual o tempo que ele estudava biologia, ele estudava física, não, ele estudava história. Não faz sentido. Na escola é assim. A mesma quantidade de horas de biologia a gente tem de história, geralmente, tá? Para o vestibular não pode ser. Então, quando você for estudar, você tem que pensar nisso. Pô, mas história é mais, eu gosto mais, ou história é mais fácil. História vai valer ali 2%, 3% da nota final da prova. Biologia vai valer 20%. Compreendem que isso precisa estar sendo pensado o tempo inteiro, precisa estar sendo planejado o tempo inteiro. Outro erro, focar em teoria, sem contexto de prova. Pessoal, biologia e história e geografia não tem fim. Você pode perguntar qualquer vírgula da história a mais, você pode perguntar qualquer vírgula da geografia, da biologia. A biologia, toda vez, tem exercícios que eu nunca vi aquele conteúdo, que é coisa nova, que é coisa recente, que é coisa que a gente não dá conta.
É diferente da química, por exemplo. Eu posso não ter visto aquele contexto, mas o cálculo vai ser o mesmo, o final da pergunta vai ser o mesmo, né? Física e matemática também é meio que esse caminho. História, literatura, geografia, biologia, gente, é um mundo de coisas. Eu posso pegar todos os livros disponíveis didáticos e ainda vão ter questões que não estão contempladas no livro. Então, só estudar a teoria, ler o resumo do professor, ler os slides, estudar pelos slides, não vai preencher todo o conteúdo, porque vai sempre ter uma coisinha a mais. Todos os anos eu vejo sempre uma questãozinha e falo, nossa, eu nunca pensei nisso, apesar de trabalhar nisso há anos e todo dia, ver questões há anos e todo dia, vai ter coisa nova, tá? Coisa nova que às vezes exige interpretação do aluno, um contexto geral ali, que o aluno pense, tá? Então, focar só na teoria, sem treinar o contexto da prova, vai fazer vocês perderem tempo e não conseguir os objetivos. O objetivo, né? E aqui eu falo muito disso, pessoal. Estudar conteúdos que quase não caem. Gente, uma prova, vamos lá, uma prova qualquer de vestibular é um grupo de professores que vai fazer. Vamos supor que somos 3, eu e mais 2 professores de biologia para fazer a prova de biologia. E eu não sou muito chegado na botânica. O outro professor também passa botânica reto, o outro também gosta mais de outra área. Qual que é a chance? E aí, nós 3, né? A gente faz essa prova, o ano que vem vamos estar juntos, mais um ano, aí depois sai um, entra outro, mas qual que é a chance da gente incluir a botânica na prova? Baixíssima. E isso vai acontecer em qualquer prova. Então vai ser um grupo de professores que ao longo dos anos vai se mantendo, por mais que mude uma ou outra peça, mas que a gente deliberadamente, conscientemente, pode não colocar alguns conteúdos simplesmente porque a gente não gosta, simplesmente porque a gente não acha tão relevante, simplesmente porque às vezes a gente também não domina tanto aquele conteúdo, foge um pouco da nossa área, porque quando a gente vai para o ensino superior, né, os professores que elaboram as provas geralmente são os professores da faculdade, né, eu domino mais algumas áreas do que outras na biologia, na química. É normal. Então, algumas eu falo menos, ou acabo não fazendo questões para isso. Entendem o que eu estou falando? Então, como é que a gente sabe, então, quais conteúdos que quase não caem? Como é que eu vou saber que o professor João, que elaborou a prova, não vai colocar botânica? Exemplo, tá? Botânica é um assunto que cai bastante. Vendo as provas anteriores. Vendo, pô, o professor João, então, se ele está aqui hoje, a gente não precisa saber o nome. Se a banca é essa, e ela fez o vestibular do ano passado, do ano retrasado, do outro ano, eles contrataram um grupo de professores, e esses professores estão fazendo provas similares. Vou descobrir o que é a cabeça desses professores, como é que eles pensam. Gente, e aí acontece, não vou dizer a mágica, porque acredito que a maioria de vocês já pensou sobre isso. Quem não pensou, começa a pensar firmemente, fortemente nisso, que eu falei agora, tá? Quem já pensou, ainda tem um outro passo que vocês não fazem. Vocês não executam isso. Vocês sabem que isso existe. Até porque vários professores falam isso. Mas vocês não executam isso. E eu vejo isso aos montes. Vocês não pegam as malditas provas dos anos anteriores e aprendem aquelas provas. Então, faz aquelas provas. Obviamente, vocês vão errar um monte de exercício. Se vocês estão errando exercício, vocês vão errar no desse ano também. Então, o que vocês têm que fazer com esses exercícios que vocês estão errando? Refazer 1, 2, 3, 4, 10 vezes se precisar, até aquele conteúdo, aquele conceito ficar bom na cabeça de vocês. E aí que vocês vão ver a evolução acontecer. Que aí é o outro ponto, que até é um dos princípios do meu método à prova, né, que é revisar os erros. Fez várias provas anteriores, vai ter questões que vocês vão errar, obviamente, né? Não chutem, descubram. O principal não é, quando você está fazendo simulado, não é acertar o simulado. É lógico que todo mundo quer. Isso dá motivação, é bom para o ego, dá confiança, tem uma série de questões importantes. Mas principalmente agora, no contexto de começo de ano, por exemplo, o principal não é, quando vocês forem fazer uma prova, acertar tudo. Detectar onde estão os erros. Então, se eu pego um simulado e chuto, pô, tô sem saco, vou chutar aqui. No simulado eu tirei 70% do simulado. Mas isso é um número falso. Você vai se mentir para você mesmo. Porque daqueles 70%, se você chutou
10% foi ok, deu sorte naquele dia, você acha que é um bom aluno, mas você não é um aluno de 70%, você está um aluno de 60% ou menos, estão entendendo? Então, quando vocês fizerem, espero que façam muitos simulados, meus alunos eu cobro muito que façam simulados, não chutem, é mais importante você, pô, isso daqui eu não sei, eu vou errar mesmo, então deixa em branco, anota, fala, ó, essa questão aqui é sobre o conteúdo de evolução, e não está muito definido ali se isso daqui quem falou foi o Lamarck ou foi o Darwin, se a teoria evolucionista de Lamarck, Darwin, ou o neodarwinismo, então vocês têm que parar, estudar, fazer mais questões semelhantes para ir num próximo simulado, uma próxima prova que você for fazer dessas anteriores, apareça de novo e fala, pô, agora sim está fazendo sentido. Tudo bem? Isso é super importante. Para isso, então, né, para vocês não continuarem errando e cometendo esses erros, a gente tem que planejar a forma que eu vou estudar certo, né? Eu já falei aí de entender o vestibular e olhar mais para o vestibular e estudar de forma errada, né? Estudar de forma errada, estudar todo o conteúdo. Estudar de forma errada, não se testar ao longo do ano. E estudar de forma certa. Temos que pensar nisso. Estudar de forma errada, estudar sem um objetivo. Qual que é o objetivo de eu estar lendo aquele assunto? Será que aquele assunto cai na prova? Será que aquele assunto cai na prova daquele jeito? Será que esse material que eu estou vendo é bom? Será que é ruim? Será que esse material é bom para o meu vestibular? São várias questões que vocês têm que sempre estar atentos. Obviamente, podem até mandar para mim por aqui, eu posso dar dicas, né? Onde eu vou postar isso aqui no YouTube, vou postar isso aqui para os meus alunos. Sempre podem recorrer a mim com perguntas, vou estar pronto para atendê-los, tá? Como é que estudar errado? Fazer todas as listas de exercício. Uma dessas minhas alunas, pode ser que até um dia ela se identifique assistindo esse vídeo, né? Mas, gente, é só o que está muito fresco na minha cabeça, tá? Tive vários ao longo da história. Fazia simplesmente todas as listas de exercícios que o cursinho passava. Todas, 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 todas. Mas ao mesmo tempo que ela fazia todas as listas de biologia, ela fazia todas de matemática. Só que biologia e matemática demora pra gente fazer lista, hein? Biologia é super rápido pra gente responder. Porque sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Matemática você tem que escrever. Física você tem que escrever. Demora para fazer uma questão de matemática, se bem feito, é 10 minutos, 5 minutos, tá? Então ela dedicava muito mais tempo para matemática, sendo que a prova dela quase não valia matemática, valia biologia. Então, tá vendo? Fazer listas de exercícios sem toda a lista de exercício, ou listas genéricas, sem critério, sem um planejamento. E por que vocês não não pensam nisso muitas vezes? Pô, vocês estão num cursinho bom, num colégio bom, o professor está passando um material que todo mundo fala que é o melhor, os melhores do Brasil. Não preciso pensar mais nessa parte estratégica. Precisa. Quem passa, pensa. E a gente não fica, entre alunos, vocês não ficam conversando sobre isso o tempo inteiro. Você só vai descobrir e falar, por que aquele capeta ali do meu lado conseguiu passar e eu não consegui? Sendo que na aula eu via que ele conversava, na aula eu via ele mexendo no celular, cometendo um monte de errinhos ali que você estava julgando, falando, pô, aquele lá não vai passar. Talvez lá por trás ele já estava com esse raciocínio de pensar de forma estratégica uma prova, como realizar a prova, como estudar. Pô, vou fazer essa lista inteira de matemática, sendo que a minha prova não cai quase matemática, né? É difícil, sim, mas muitas provas, o percentual da matemática é pequeno. Ou, por exemplo, que aí eu tive um aluno que teve sucesso e eu adorei a estratégia dele. Já falo isso também muito. O cursinho fazia um simulado todo sábado. Só que o simulado, um dia era um simulado Unicamp, outro dia era um simulado Enem. Ele falou, que raio que eu vou sair da minha casa e até lá o cursinho, sentar, passar 4, 5 horas estudando, voltar para casa, se eu não quero fazer Unicamp, se eu não quero fazer Enem. O que ele fez? Não ia para o cursinho. Eu falei, cara, nota 1000 para você. Mas aí, o que você ficava fazendo? Ah, não, aí eu ia estudar para o que eu tava. E aí ele me ouviu bastante e ia estudar coisas pertinentes ou que garantiriam mais pontos para ele, tá? Então, essa estratégia que ele adotou foi maravilhosa. É o que tem que ser adotado.
não é obedecer só o cursinho, não é obedecer só o colégio, que ainda tem um outro foco o colégio, né? O colégio precisa ensinar assunto para vocês, habilidades, competências. Acabei de sair de uma reunião só de professores, só falava isso, habilidades, competências, é o que o colégio precisa. Hoje em dia, o MEC pede, é importante para vocês, para a vida de vocês, super jóia, tá tudo ok. Só que não é o que vai fazer passar no vestibular. Não é habilidade, competência de nada que vai fazer passar no vestibular. É saber fazer aquela questão. Ponto. Acabou. Saber fazer aquele conjunto de questões que aquela banca pede. Sobre fazer aquele conjunto de questões que aquela banca pede, não interessa se você não sabe outro conteúdo de biologia, física, matemática, se você não é o melhor aluno de matemática, não interessa. Então, e esse jogo, vocês precisam aprender a jogar. Pontos importantes, ou um ponto primeiro aqui, que é um ponto importante, um erro que vocês acabam não resolvendo, né? Vocês acabam cometendo esse erro. Qual que é o erro? Não saber o que vocês precisam, né? Não só as provas, mas saber o seu nível, né? Identificar ali em você mesmo onde você está errando, já comentei, né? Então, saber o conteúdo que você não domina, saber o que você não sabe, eu costumo falar assim, né? Ter a compreensão daqueles seus pontos fracos é importante. Dei aula ontem para uma aluna que estava mal na matéria, bem mal. E achava que não estava sabendo aquela matéria de química, tá? Ela estava achando que química era horrível, é muito difícil, a parte de estequiometria, que é o que vocês geralmente reclamam, tal. Só que eu fui detectar, quando dava a questão para ela e ela conseguia interpretar, muitas vezes montar uma base ali, e ela estava errando conta básica. Uma hora ela errou sinal, né, no meio do exercício, e aí o resultado dá errado. Outra hora foi a tensão que não colocou ao quadrado. Olha que maluco, gente. Os alunos, o que vocês acabam fazendo? Vocês estudam, tentam fazer exercício. Tentou fazer exercício, bateu com o gabarito? Ah, eu sei. Tá. Não bateu com o gabarito? Ah, eu não sei esse assunto. Mas não é, onde envolve conta, por exemplo, não funciona assim direto. Pô, você está entendendo o assunto, você sabe montar, você está entendendo o raciocínio que você precisa desenvolver para aquilo. O que você não está conseguindo, vamos identificar. Ó, tá aqui, é matemática básica. Ó, você errou multiplicação, 7 vezes 8. Então, vocês, cada um de vocês, precisa saber onde que vocês estão errando, tá? Primeiro, então, identificar quais as questões que vocês estão errando, os conteúdos que vocês estão errando, e aí, se debruçando com mais detalhes sobre esse conteúdo, aí que vocês vão perceber onde que estão errando. Às vezes é num conceito da biologia, que vocês estavam com um conceito errado, ou incompleto, ou uma função de alguma estrutura que vocês achavam que era uma coisa ou era outra, ou tem várias funções que vocês não dominavam todas ali que vão cair, tá? Para aí entender por que vocês estão errando. Isso é importante. Vocês só vão saber, então, identificando onde vocês erram, se testando. Então, vou me testar, vou fazer uma prova, um simulado, uma prova anterior. Estou me testando. Identifiquei, errei um monte, obviamente. Identifiquei onde está o erro. E aí é onde você erra. Por que você está errando? Ah, será que na estequiometria eu estou errando porque eu nem sei nada, não estou conseguindo entender o assunto? Então vou tentar fazer exercícios mais fáceis desse assunto. Não, será que é matemática? Sabe o que eu fiz com essa aluna, por exemplo? Eu passei uma lista de matemática para ela. Falei, ó, para tudo. A química tá ok, a matemática tá péssima. Né? Falei de outro jeito. A matemática não tá indo. Toma essa lista de matemática. Se ela vai fazer ou não, aí eu vou descobrir daqui a pouco. Às vezes ela faz. Eu tinha uma aluna, há um tempo atrás, que era muito, muito, muito ruim em matemática. Dava até dó, gente, de como ela era ruim em matemática. Mas ela foi melhorando, fez um pouco de Kumon, que nem se dedicou muito, devia ter se dedicado mais. Foi melhorando, melhorando. E aí ela percebeu que era a matemática, não era a física que era tão difícil, não era a química que era tão difícil, nem era a matemática atual que ela estava aprendendo. Então, conteúdos mais ali pertinentes ao segundo, terceiro ano do ensino médio, o que ela estava errando era lá atrás.
era sinalzinho, era tabuada que ela passava um século para fazer uma questãozinha. Então isso precisa para que aí, a partir disso, vocês ajustem. E aí ajustando, melhorando, aí vocês vão evoluir para aquela prova, tá? E isso, pessoal, isso é um ciclo, tá? Que é o que eu aplico no meu método. Isso é um ciclo. Estudou, vocês estão estudando. Se testou, percebeu os erros, ótimo. Como é que eu vou corrigir esses erros? Se testa de novo e repete o ciclo, né? Como é que eu vou corrigir esses erros? Estuda, se testa, errou, errou, vê onde errou, melhora e repete o ciclo. É um ciclo até chegar no vestibular. Chegou no vestibular, acabou, se testa e a chance, se você continuar nesse ciclo, a ideia é que você evolua e consiga passar. Não tem como não evoluir, tá? Não tem como não evoluir. Então, a aula de hoje era para levantar questões, né, para vocês perceberem vários erros e como evitá-los, pensando, né, de forma geral, tendo esse planejamento e essa percepção que às vezes vocês não enxergam, tá? E se você está nessa situação, precisa pensar sobre isso, né? Se você está nessa situação, assista mais aqui, eu passo muito conteúdo sobre isso. Pense antes de estudar, planeje antes de estudar, pense no caminho, né? Vocês eu não sei, mas a gente que já dirige, ou quem dirige já, às vezes eu aqui de casa, eu tenho, muitas vezes, para chegar no mesmo ponto, eu posso pegar dois caminhos. Antes de ontem aconteceu isso, eu estava atrasado e era para levar minha filha na ginástica, lá no clube, e eu, caramba, que caminho que eu vou fazer? Porque esse caminho tem um trânsito determinada hora, esse caminho tem outro. Se eu for em frente, dá outro. Então, antes de sair de casa, eu planejei para ter o melhor caminho possível. Olha que besteira, porque eu tenho três possibilidades, né? Então eu planejei. Se vocês se planejam, entendem, pô, vou estudar, tá? Vou estudar hoje biologia. Vou estudar. Por que eu vou estudar biologia? Ah, porque vale mais ponto. O que eu vou estudar de biologia? Não sei, deixa eu ver aqui no edital. Ou deixa eu fazer a lista de exercícios que o colégio passou. Gente, só que talvez a lista de exercícios, vou dar um exemplo aqui, é muito difícil, eu falei de botânica, eu vou pegar a botânica aqui de novo. Atualmente, é muito difícil ter um exercício muito aprofundado, tá? Aprofundado, de reprodução botânica. Reprodução de gimnospermas, angiospermas, reprodução de briófitas e pteridófitas. É muito difícil ter uma questão dessa nesses vestibulares particulares que eu estou falando. Vai ter questão assim? Vai, tá? Hora ou outra vai aparecer. Até na Santa Casa, acho que tem bastante, lembrando de cabeça aqui. Vai aparecer. Mas, gente, é um monte de detalhe da reprodução botânica que não é fácil memorizar. E se vocês ficarem dedicando isso horas e horas e perdendo tempo, às vezes um conteúdo, por exemplo, que vai cair com certeza e que vocês acabam errando, ecologia, relações ecológicas, mutualismo, cai aos montes mutualismo, protocooperação, não é muito mais fácil. E esse assunto de ecologia, mutualismo, vai cair com mais facilidade, mais probabilidade na sua prova. Eu tenho os estudos, eu faço esses estudos com os alunos também, sempre aperfeiçoando, até porque um ano após o outro as provas mudam, de um vestibular para o outro muda, né? Porque é conhecer a banca. Então, pensa, esse planejamento, então eu poderia passar aqui um dia inteiro desgastante, estudando reprodução, porque é uma lista de exercício grande, e vou fazer um resumo, e vou continuar amanhã, quando praticamente nem cai. E eu nem garanti ainda esse conhecimento de ecologia. Ah, João, mas eu já estou mandando bem na ecologia, já estou mandando bem na evolução, já estou mandando bem na fisiologia. Aí talvez seja o momento de você ir no mais profundo detalhe. Ó, reprodução botânica pode cair. Vamos nos preparar nesse pode cair. Primeiro, a gente tem que garantir os pontos mais prováveis de serem garantidos. E essa discussão que eu estou falando agora, a gente daria uma outra aula, tá? Pensem bem antes, tá? Pensem sempre bem antes de estudar. E é assim que vocês vão melhorar, né? E evitar, que é o título da nossa aula aqui,
mesmo estudando muito, se dedicando muito, não conquistar a sua vaga, certo? Por hoje era isso, pensem muito sobre isso. Qualquer dúvida, mande aqui onde tiver postado esse vídeo. Quem tiver acesso a mim, dos meus alunos, mande diretamente para mim, para a gente conversar mais e vocês sempre irem pensando sobre isso, tá? Se essa aula te ajudou, você está nas redes sociais aí, siga meu canal, compartilhe esse vídeo para os colegas que, mesmo sendo seus concorrentes, são seus amigos, ou que são seus amigos e nem são seus concorrentes, que isso com certeza vai ajudar eles a perderem menos tempo e pensar de maneira estratégica para o vestibular deles, tá bom?